Amém. Abra a palavra aí, você que trouxe a Bíblia Sagrada. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Deixa eu dar um panorama do que estava acontecendo aqui, né? Quando Acabe assumiu como rei, Vou voltar um pouquinho antes, tá? Quem foi o primeiro rei da história de Israel? Saul, né? Saul foi rejeitado, apareceu quem? Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi, apareceu Salomão como rei. Foi o homem mais sábio do mundo de todos os tempos, abençoado. Porém, ele acabou caindo, ele acabou vacilando, e por causa disso, acabou pagando alto preço, enfim. E depois a sua geração, ela começou a ser totalmente distorcida e andar longe da presença do Senhor. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, o povo de Israel pagou um alto preço, sabe? E um desses reis foi o rei Acabe, sabe? E o rei Acabe, assim que ele se tornou rei, ele se casou com a tal da Jezabel, né? E geralmente quando a gente ouve esse nome, todo mundo já fala, Jesus, né? Mas por quê? Porque ela vinha de um outro reino e quando ela se casou com Acabe, ela veio trazendo diversos outros costumes e adoração a outro Deus, ao Deus Baal. Você está entendendo? Por causa disso, Israel pagou um alto preço. Por causa disso, Israel teve problemas muito sérios. E uma dessas consequências foi que Deus fez com que Elias profetizasse e ficou sem chover, sem cair um pingo d'água durante 3 anos e meio. Então eles estavam passando muita seca, estavam passando por muita provação. Todos os profetas do Senhor foram perseguidos e mortos, né? Teve um momento que eles tiveram que esconder alguns porque não tinha mais como segurar isso, sabe? Todos eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos e por causa, né, principalmente de Jezabel e a mando de Acabe, do rei Acabe. E o que aconteceu? Elias estava sendo procurado, imagina, a culpa é dele, são 3 anos e meio, 3 anos e meio sem chuva, a culpa é desse cara que está tocando horror, é desse tal de Elias. E aí nós vamos ler, a partir agora, capítulo 18, versículo 16, tá bom? Aí Elias, depois de 3 anos e meio, ele reapareceu. Obadias, ele era um homem de Deus. Ele, por exemplo, tinha até escondido alguns dos profetas do Senhor, né? Mas ele tinha contato direto com Acabe, né? E está escrito assim, vamos lá. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, ele disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Versículo 20. Acabe convocando então todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-lhe os pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha.
e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-se o primeiro, preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos! Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Rapidinho, gente, o que aconteceu? Segura aí, tá? Ele fez um confronto, ele se posicionou perante aqueles homens, né, perante o rei Acabe. Ó, nós vamos botar aqui 2 novilhos. Vocês de Baal, vocês vão fazer primeiro. Vocês vão lá e vão pedir para que o Deus Baal mande fogo aqui. E depois eu vou pedir ao meu Deus para que possa mandar fogo dos céus e queimar o novilho, né? E quando eles começaram, o pessoal de Baal começou, eles dançavam, eles faziam todas as coisas, eles se cortavam, sabe? Procurando fazer com que o fogo descesse. E nada aconteceu. Chegou um momento até que Elias zombou deles, né? Canta, fala mais alto, gente. Talvez o Deus de vocês esteja descansando, né? Enfim. Vamos pular para o versículo 36. Aí chegou a vez de Elias, né? Elias preparou um altar do Senhor. E versículo 36, à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam, Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Amém? Olha o que aconteceu. Vamos lá, tá? 3 anos e meio sem chuva. Aquele povo estava passando por um momento difícil. Aquele povo estava passando, o povo de Deus, né? Eles vacilaram e pagaram alto preço. E por causa disso, eles ficaram 3 anos e meio sem chover. E óbvio que quando falta chuva, o que acontece? Falta alimentos, faltam todas as coisas, né? E de repente Elias surge e se posiciona como um profeta do Senhor. E se posiciona como um homem de Deus, sabe? E a partir disso, olha que interessante, tá? Não foi algo fácil. Não foi fácil. Elias estava sozinho, ele foi o último profeta que tinha sobrado. Ele estava fazendo contra 450 outros profetas de Baal, batendo de frente. Ele estava totalmente desafiando o rei Acabe, o rei que antes tinha mandado matar todos os profetas do Senhor. Então o posicionamento dele foi um posicionamento complicado. Ele teve que tomar atitudes complicadas para que aquilo ali acontecesse, sabe? Ele teve que se posicionar até contra a morte, porque ele havia o risco dele morrer. O normal seria que ele morresse. E por causa desse posicionamento de Elias, Deus foi lá, colocou o fogo naquele novilho, fez o fogo descer do céu. E logo depois, ele falou para o rei Acabe: ó, pode ir para casa, porque eu já ouço barulho de grande chuva.
E logo depois, aí aquela passagem, né, da nuvem, do tamanho da mão de um homem, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Logo depois a chuva caiu e todo Israel foi abençoado, né? Depois Israel vacilou de novo, mas a gente não vai entrar nessa parte, né? Tá igual a gente, né? A gente vai, consegue a vitória, daqui a pouco para e vacila. A gente vai, consegue uma vitória, daqui a pouco para e vacila. Mas por causa do posicionamento de Elias, o sobrenatural caiu, o sobrenatural aconteceu, sabe? Para que a gente possa viver uma vida sobrenatural, nós precisamos de posicionamentos sobre a nossa vida. Atitudes que nós vamos tomar no nosso dia a dia, atitudes que vão nos posicionar perante o nosso Deus e que vão mudar a nossa história, que vão transformar a nossa vida, sabe? É interessante o que é se posicionar, tá? Quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Amém. Você ama o seu marido, a sua esposa? Balança a cabeça que sim, gente. Nós geralmente falamos, sim, nós amamos. Mas o falar, são apenas palavras. Palavras vão ao vento. Palavras, elas são ditas muitas vezes para que você possa conseguir alguma coisa. Palavras são ditas para que você possa agradar num determinado momento, mas palavras vão ao vento. O que diz se você ama ou não? O seu posicionamento, as suas atitudes, a forma com que você lida com essa pessoa, o que você faz por essa pessoa. Isso é posicionamento. Palavras vão ao vento. O posicionamento permanece. Você está entendendo? É igual você ter uma amizade, tá? E dentro dessa amizade você fala, olha só, eu sou teu parceiro, sou teu amigo, estamos juntos sempre. Falar é uma coisa, mas estar junto nos momentos da dificuldade é outra coisa, é outra história. Você está entendendo? Então, posicionamento, ele exige que seja mais do que palavras, exige algo mais forte, atitudes. Atitudes que comprovem o que você está falando. E na nossa vida com Deus, nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque quem aqui é filho de Deus, diga amém. A palavra diz que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, embora nós estejamos nesse mundo, nós não somos desse mundo, amém? Ela diz que Deus nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino da luz, amém? Então, se você parar para observar, esse transporte que nós estamos vivendo, ele muda toda a nossa situação aqui na Terra. Ele muda tudo que nós podemos viver aqui nessa Terra. Por que isso? Porque ele nos tira de um mundo natural e nos leva para um mundo sobrenatural. Ele exige que você saia de um mundo natural, de um mundo físico, no mundo caído, no mundo onde falta amor, no mundo onde as doenças matam, no mundo onde a vida financeira é caótica, no mundo onde as famílias estão sendo destruídas, no mundo onde está tudo de cabeça para baixo, e quer te levar para um lugar onde é o reino de Deus, onde você pode todas as coisas naquele que te fortalece, onde a palavra diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, onde a palavra diz que você vai ficar face a face com o Pai. Você entende? Agora, como você tem vivido nesse mundo? Como você tem vivido no seu dia a dia? Como você tem andado na sua vida dia após dia? Talvez nós estejamos mais andando no mundo natural do que no mundo sobrenatural. Talvez nós estejamos vivendo uma vida mais natural e uma vida física que muitas vezes perde todo o sentido. Porque quando nós olhamos para o mundo físico, muitas coisas perdem o sentido.
Porque nós vemos tantas coisas ruins, nós vemos tantas coisas que nos desagradam, nós vemos tantas coisas que nos machucam, porque nós estamos olhando para onde? Para o mundo físico, para esse mundo que está caído. Mas quando nós tiramos nossos olhos daqui e começamos a olhar os nossos olhos, com os nossos olhos da fé, nós começamos a ver o reino de Deus vindo sobre a nossa vida. Nós começamos a agir de forma diferente. Nós começamos a nos posicionar de forma diferente. Porque se o nosso Pai é o Deus de todas as coisas, então nós podemos todas as coisas. Se o seu Pai é dono de tudo, você pode tudo. Se o seu Pai é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então por que tantas vezes nós nos acovardamos mediante os problemas? Por que tantas vezes nós nos acovardamos no momento de posicionamento? Por que tantas vezes nós nos acovardamos quando nós temos que dizer não? Esse negócio de dizer não é interessante, né? Eu sempre falo aqui, eu tive um cara que me abençoou muito. Ele era meu professor de canto quando eu era garoto, né? Professor Gerson. E ele me instruiu em diversas coisas, sabe? Ele olhava assim pra gente, Deus, cara, falava para ele assim, claramente como a gente era, né? Algumas pessoas aqui também já passaram pelas mãos dele, né? E ele falou sobre coisas que só aconteceram muito tempo depois, sobre o chamado de Deus, sobre o propósito de Deus. Ele falou para mim: Felipe, tudo que aparecer para você, você pega. No momento em que eu era meio desleixado, meio largado, eu não queria saber de nada. Eu era um garoto de 16, 17 anos, 18, por aí, né? Tudo que aparecer na igreja, você pega. Ah, é para varrer o chão? Pega. Ah, é para montar som? Pega. Ah, para fazer isso? Pega. Porque isso lá na frente vai influenciar o teu ministério e tudo que você tem que viver, sabe? Então é interessante, né, que quando vocês me veem doidinho andando para cima e para baixo, muitas vezes eu me lembro dele. Ele falava: Felipe, lá na frente, eu nunca pensei em ser pastor, nunca pensei em estar pregando aqui, mas ele começou a fazer diversas coisas que me empurraram para isso, sabe? Interessante. Depois de muito tempo, aí eu já era pastor aqui, né? Um dos pastores aqui, o pastor titular. Aí a gente estava ali na porta certinho. A gente estava esperando alguma coisa que ia acontecer na parte da tarde. Ele virou para mim e falou: Felipe, lembra de tudo que eu te falei? Eu falei: lembro. Ele sumiu por um bom tempo, né? Depois ele apareceu. Lembra de tudo que eu falei? Eu falei: lembro. Lembra sobre, tá vendo como é que foi importante? Eu falei: não tô? Poxa, caramba, mudou minha vida, abençoou demais a minha vida e tudo mais. Ele falou: agora você precisa aprender uma outra coisa. Eu falei: o quê? A ele: a dizer não. Eu dizer não, eu sei. Não. Ele falou: não, a dizer não. Porque, entenda uma coisa, o sim é muito fácil você dizer. Às vezes a coisa está indo para o buraco e você está todo mundo: sim, sim. Às vezes a tua vida está indo para o buraco. Sim, desculpa, com todo respeito, sim. Na maioria das vezes ele não é posicionamento. É apenas a gente aceitando as coisas que estão nos cercando. E muitas vezes a gente aceita. Agora, o não é um posicionamento muito controverso. E muitas vezes a gente tem medo de dizer não. Por que a gente tem medo de dizer não? Porque a gente não quer deixar alguém chateado, a gente não quer bater de frente com alguém, a gente não quer... Quem é que gosta de dizer não? Poucos. Tá entendendo? Se você diz sim, as pessoas vão te guiar para tudo quanto é lado. Ah, sim, você vai para lá. Ah, sim, você vai para cá. Ah, sim, você vai para lá. Ah, sim. E você vai indo, sabe o que acontece? Você não sai do lugar. Mas quando você sabe para onde Deus está te guiando, você diz sim quando te leva para lá. Quando te tira de lá, o que você faz? Não. 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 O não é um posicionamento que transforma a nossa vida. O não é um posicionamento que não deixa a gente se perder perante o caminho. Porque a maioria se perde pelo caminho. E é o que o bispo estava falando aqui agora há pouco, né?
Grandes homens e mulheres de Deus se perderam por causa de falta de dizer não. Então, nós precisamos nos posicionar, sabe? Posicionar para que nós possamos viver uma vida sobrenatural. É óbvio, gente, dizer que, eu vou mudar isso aqui da noite para o dia e vou dizer, não, acabou. Não é assim. Porque nós somos falhos. Às vezes a gente quer fazer A, mas acaba fazendo B. Às vezes a gente quer parar com isso e acaba não conseguindo. Mas e aí? O que nós vamos fazer perante isso? Meu Deus mandou ir para lá, então vou para lá. Mas vacilei aqui, cara. Não, peraí, eu tenho que voltar para lá. Vou para lá. Mas eu caí de novo, então vou para lá. Eu tenho que ir para lá. Gente, se você for para cá, você vai para o buraco. Se você for para cá, você vai para um lugar onde você não vai ser feliz. Onde um lugar que vai te matar. Então, volte quantas vezes tiver que voltar. Mude a rota quantas vezes tiver que mudar. Mas volte para o caminho que Deus te guiou. Volte para o caminho que Deus te mandou. Posicionamento. Nunca desista. A palavra diz sobre isso. Nunca desistir. Persistir. Ser fiel àquilo ali que Deus te mandou. Você está entendendo? Então, é sobre posicionamento. É sobre, se nós queremos dar o grito de vitória, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se nós queremos atrair os céus para essa terra, nós precisamos nos posicionar aqui na terra para receber. O quanto você tem se posicionado perante Deus? O quanto você tem se posicionado contra o inferno? Até quando você está aceitando as armadilhas do inimigo para a sua vida? Até quando? Posicionamento. Aqui vai, aqui não. Isso aqui não me agrada. Às vezes a gente sabe para onde, a gente não sabe para onde a gente quer ir, para onde Deus está mandando, né? É muito interessante a gente perguntar: você sabe o que Deus quer da sua vida? E a maioria diz: não sei. Muitas vezes nós não sabemos para onde Deus está querendo nos levar, mas nós temos certeza de onde Ele não quer nos levar, e temos certeza do que Ele não quer para a nossa vida, e temos certeza do que a gente não quer. Então até quanto a gente vai ficar aceitando isso? É sobre dizer não. Isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero, aqui eu não quero estar. Eu não sei para onde eu vou, mas aqui eu tenho certeza que eu não quero, então isso aqui eu não vou aceitar. Você está entendendo? Posicionamento. E quando você se posiciona, os céus se abrem. Quando você se posiciona, Deus faz o sobrenatural acontecer. Amém? Eu queria dar 3 posicionamentos importantes. Óbvio que dentro desses 3, a gente pode desenrolar em vários, né? E óbvio que dentro desses 3 você pode destrinchar tantas coisas. Mas eu vou falar aqui rapidinho também por causa da hora, tá? Primeiro posicionamento que você precisa ter: você precisa se posicionar como filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Diga amém. Amém. Então por que tantas vezes você aceita coisas que não são do Pai? Por que tantas vezes você aceita coisas que te diminuem? Por que você tantas vezes aceita derrotas se o teu pai é vencedor? Por que tantas vezes você olha para desistir, você pensa em desistir, se teu pai nunca desistiu de você? Posicionamento. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, e eu estava falando exatamente sobre isso para ela, né? Sobre o posicionamento dela perante um relacionamento que era abusivo. E eu falei: uma coisa eu tenho certeza: o teu pai, que é o teu Deus, não quer isso para você. Então, isso você não tem que aceitar. Isso você não pode aceitar. Você está entendendo? Posicionamento. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Então nós temos que agir de tal forma, porque a herança do Pai é nossa. A herança do nosso Deus é sua. Então até quando você vai aceitar uma vida mesquinha? Posicionamento. Sabe? Deus me deu, agora eu vou recuar? Não. Gente, pelo amor de Deus,
Eu sempre digo isso, né? Nós vamos alcançando coisas grandes, né? Nós andamos e alcançamos coisas. Andamos e alcançamos coisas. Quando a gente está bem, a gente alcança. Mas só que a gente tem um período de oscilações, né? Tem dia que a gente está mal. E o dia que a gente está mal, o que acontece? Você conquista alguma coisa quando você está mal? Geralmente não. O que acontece? Você geralmente perde, correto? Então, uma coisa que você precisa colocar na sua vida é o seguinte: ó, eu conquistei, agora eu estou mal. Eu vou fincar meu pé no chão, eu vou travar aqui porque eu não vou perder aquilo que eu já conquistei. Isso é posicionamento. Até aqui eu fui, voltar eu não vou não. Eu estou com o meu pé aqui e vou ficar firmado. Porque se eu voltar, depois eu vou ter que andar tudo de novo. Não é inteligente. Só que isso precisa de quê? Posicionamento. Se posicionar. Eu estou mal, eu estou muito mal, eu não estou conseguindo achar soluções, eu estou querendo desistir de tudo. O teu pai nunca desiste. Finca teu pé no chão e não sai dali até Deus te dar uma ordem bem clara para você sair. Finca teu pé no chão e não desiste. Permanece, fica firme na rocha. Sabe? Primeira coisa, você é filho de Deus. Então, você precisa se posicionar como filho de Deus. O filho de Deus não aceita qualquer coisa. O filho de Deus nunca desiste. O filho de Deus não recua. E o filho de Deus está sempre disponível para ele. Sabe? Então, posicionamento. Primeiro posicionamento. Se posicione como filho de Deus. Deus nunca desistiu de você. Nunca. Então você não pode ficar olhando para trás. Você tem que olhar para frente. Você tem que viver o sobrenatural. Segunda coisa. Se posicione contra as forças do inferno e todas as situações que te afastam de Deus. Gente, embora nós estejamos aqui na maior paz, nós estamos ouvindo aqui a mensagem de Deus, nós estávamos aqui louvando, nós estávamos aqui adorando, existe uma batalha espiritual acontecendo. E essa batalha, ela não está fácil não. É uma batalha pesada. Cada vez mais, enquanto mais a gente se aproximar do fim dos tempos, mais o inimigo vai se levantar. Você vê quantas vezes o inimigo se levantou contra a igreja. Quantas vezes o inimigo se levantou para que a igreja caísse. Mas cada vez que ele se levantou, mais a igreja se fortaleceu. Até hoje a igreja tem avançado. Até hoje a igreja tem crescido. Os estudos dizem, tá? Que parece que 2030 mais ou menos, nós como evangélicos já seremos mais de 50% da população do Brasil. Amém? Agora, que tipo de igreja nós seremos? Que tipo de igreja você vai ser? Você está entendendo? Então, nós precisamos nos posicionar contra as forças do inferno. Nós precisamos nos posicionar para que nós não possamos olhar para trás. Nós precisamos nos posicionar. O inimigo vem contra mim, mas eu vou em nome do Senhor contra ele. É como foi o gigante Golias e Davi, né? Você vem contra mim com espadas, com escudo, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso. Eu vou contra ti em nome do meu Deus, do meu Senhor. Então eu vou para cima de você. Golias era como se o inferno estivesse se levantando contra o povo de Deus. Era como não? Era. Davi se posicionou e foi lá e enfrentou. Você está entendendo? Se posicione contra o inferno, se posicione contra as armas do inimigo, se posicione, sabe? A nossa luta ela não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra principados e potestades, sabe? Então, se posicione, sabe? Outro dia eu preguei sobre isso, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos que ir contra as portas do inferno. Nós temos que saquear o inferno que está lá fora e trazer aqui para o reino de Deus. Sabe esse familiar seu que talvez precise do amor de Jesus? Você tem que ir lá e saquear ele do inferno e trazer ele para o reino de Deus. E isso, Deus vai usar a sua vida para fazer isso. Você está entendendo? Só que vai precisar de posicionamento. Se posicione contra as forças do inferno e você pode ter certeza que Deus vai mover o sobrenatural. Se posicione contra o pecado. Toda vez que o pecado, sabe, o pecado
Entenda, ninguém é perfeito, nós não vamos ser perfeitos nunca. Nós não vamos ser perfeitos. Agora, existe uma diferença no nosso coração para Deus, quando é aquele pecado de estimação que a gente nem se importa mais, sabe? E quando a gente está se posicionado contra Ele. Deus olha lá de cima e fala, poxa, que diferença, sabe? Deus olha lá de cima e fala, cara, eu tenho que abençoar. Posicionamento. Senhor, eu vacilei, eu errei, me perdoe. Eu vou tentar, eu estou tentando. Ah, caiu de novo. Senhor, eu vacilei, eu tentei, eu vou tentar de novo. Ah, caiu de novo. Cara, nós somos carne. Nós não vamos conseguir ser perfeitos até a volta de Jesus. Só depois que nós formos restaurados por Jesus é que nós seremos perfeitos. Então, quantas vezes tiver que levantar, levanta, porque o teu Deus nunca desistiu de você. Se posicione contra as armas de Satanás. Se posicione contra as obras do maligno. Terceira coisa. Se posicione para que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Para que você possa viver essa vida sobrenatural, você precisa estar posicionado para o reino de Deus. E para você estar posicionado, você tem que olhar para onde? Para onde que você tem que olhar? Para Ele. Ah, eu estou com um problema. Meus olhos não estão no problema, meus olhos estão nele. Ah, está tudo caindo. Meus olhos não estão no problema, meus olhos estão nele. Ah, aconteceu uma doença, não tem jeito. Meus olhos não estão na doença, meus olhos estão nele. Ah, mas eu fui curado. Foi meu Deus, Ele que curou. Ah, mas não fui curado, Ele não quis. E está tudo bem, porque é sobre Ele, não é sobre a gente. Os nossos olhos continuam voltados para Ele. Você está entendendo? Agora, a gente precisa se posicionar para que o reino de Deus possa vir. Ah, estão fazendo injustiça para você. Não olha para a injustiça, olha para Ele, porque Ele é a sua justiça. Ah, estão fazendo isso, aquilo, não importa. Olha para Ele, porque é Ele que vai sempre fazer todas as coisas acontecerem. Ponto final. Os nossos olhos, nós precisamos nos posicionar para que o reino de Deus possa vir sobre a nossa vida. Amém? Sabe, nós vamos, hoje é dia de Santa Ceia. É dia de nós sentarmos à mesa com o nosso Deus, sabe? E isso também é um posicionamento. Não posicionamento de perfeição. Não um posicionamento de dizendo, ah, eu sou perfeitinho. Eu estava conversando com outra pessoa essa semana, estava falando sobre isso. Ah, eu nem gosto de muito ir para a ceia, porque eu estou mal, às vezes eu caio, eu vacilo. Eu falei, mas você é filha de Deus, você já aceitou Jesus como teu Salvador? Ela falou, já. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não veio para os perfeitos, não. Se a gente fosse perfeito, a gente não precisava de Jesus, porque a gente ia para o céu sem Jesus. Mas aqui na terra ninguém é perfeito. Nenhum de nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos vacilar. Mas o sangue de Jesus nos lava e nos purifica. O sangue de Jesus é aquele que nos torna filhos. O sangue de Jesus é aquele que nos reaproxima dele. Você está entendendo? Então a ceia, sabe o que é? É você se posicionando, eu sou filho. Eu sou vacilão. E muitas vezes eu faço coisas que eu não me agrado. Mas eu estou aqui porque eu preciso da misericórdia dele. E por causa disso eu sei que eu serei abençoado. Eu sei que eu serei agraciado por ele. Sabe? Aqui na igreja a gente não fala quem tem que tomar ou quem tem que deixar de tomar. Aqui na igreja nós ensinamos. Você deve tomar se você tiver uma aliança com Deus. Ah, mas eu decidi hoje para ter uma aliança com Deus. Então você deve participar. Sabe? E ninguém pode falar nada, ninguém tem que te julgar. Às vezes até a igreja que julga quem pode cear ou quem deixa de cear. Esquece isso, sabe? Quem tem que decidir é você. Você sabe o teu relacionamento com Deus. Agora, se você quer viver como filho, se você quer começar a tomar posicionamentos na sua vida, você precisa se posicionar também com relação ao teu pai. Se ele é o teu Deus, significa que ele é o Deus da sua vida. E Deus da sua vida significa que ele quer te mostrar os caminhos, que ele vai te dar os caminhos, que ele vai guiar a sua vida, que ele vai ser o dono da sua vida, e ele vai fazer o que há de melhor para você.
porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe? Que nessa noite você tenha uma coisa em mente: o seu posicionamento vai transformar tudo que você tem. O seu posicionamento vai transformar a sua casa, a sua família. O seu posicionamento vai transformar a sua vida com Deus. O seu posicionamento vai transformar a sua vida financeira. O seu posicionamento vai transformar todas as áreas da sua vida. E você pode ter certeza que nós viveremos o sobrenatural de Deus e daremos o grito de vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos. Aleluia, Pai. Vamos fazer o seguinte, gente.